Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Eu sou a pastora Reciele. Sou casada com o pastor Carlos Henrique. E Deus tem feito grandes coisas nesse tempo, amém? Tenho 3 filhos, a Bianca, Ana Beatriz e Luiz Henrique. E eu vou compartilhar algo que Deus tem gerado em meu coração. E eu começo a dizer nessa noite que aqui hoje é noite de recomeço. Deus vai começar a trazer, como fala em Salmo 25, Deus faz nova todas as coisas. E o Senhor vai fazer hoje aqui na sua vida. Amém? Porque Ele é esse que faz novo todas as coisas. Na sua vida, na sua casa, na vida dos teus filhos, na tua profissão. Deus tem algo novo para nós nessa noite. E como a pastora Célia disse, e eu sou ovelha da pastora Célia e do pastor Vanderlei, amém? E como a pastora Célia disse, tem coisas boas chegando. Tem algo acontecendo. E já começou. Quando você decidiu sair da sua casa, Deus já tinha preparado um presente, algo novo para você aqui nessa noite. Creia você que Deus já preparou, já estava na agenda de Deus, e Ele é quem vai fazer aqui nessa noite. E eu quero orar mais um pouco, e quem tiver disposição e puder ficar em pé, eu quero orar mais um pouquinho aqui nessa noite. Porque cadeias serão quebradas, renovo vai acontecer, novo de Deus vai acontecer, ministérios vão surgir, ministérios vai ressurgir, e Deus vai falar com você nessa noite. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para você nesse lugar. Diga, Senhor, fala comigo. Naquilo que eu tenho pedido, Senhor, traz resposta hoje. Porque aqui já tem anjos de fogo nesse lugar. Recanta, lava, chore, canta, que tem anjos de fogo nesse lugar. Ô, papai querido. Doce Espírito Santo de Deus. Papai, nós estamos aqui porque queremos ouvir um pouco mais de Ti. Doce Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha derramando chuva sobre esse lugar. Senhor, traz chuva para esse lugar, chuva, Senhor, de avivamento. Senhor, traz chuva, traz resposta, traz aquilo que as pessoas estão pedindo, que tem orado, que tem clamado. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, eu te peço, Senhor, permanece aqui nesse lugar. Senhor, só Tu tens poder para ordenar anjos. E eu te peço, ordena mais anjos, Senhor, para estar nesse lugar. E eu declaro que hoje é noite de recomeço. E de começo. E de coisas novas. No nome poderoso de Jesus. Estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é dono deste lugar. O Senhor é dono dessas pessoas. Papai querido, e agora nesse momento eu te peço, por quem ficou em nossas casas, quem ficou na casa das minhas irmãs, Senhor, eu te peço, vem guardando, vem livrando, no nome poderoso de Jesus. Nos guarda debaixo de Tuas asas, Senhor. Nessa noite, e derrama o Teu poder, e derrama do Teu fogo, e derrama da Tua glória, para a honra e glória do Teu nome, amém? Aleluia, salva de palma para Jesus. Eita Deus cheiroso. Podem sentar, minhas irmãs. Quero ler com vocês
um texto conhecido por nós, livro de Ruth. Quero falar dessa mulher, mas vou comentar um pouco também sobre sua sogra Noemi. Mas é sobre duas mulheres que eu quero falar aqui hoje, amém? E tem uma terceira que vai chegar aqui de escanteio, aleluia! Ruth capítulo 1, versos de 1 a 8. E seguidamente nós vamos para o capítulo 2, versos 11 e 12, amém? Então Ruth 1, versos de 1 a 8 e seguidamente capítulo 2, verso 11 e 12. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu, diga assim comigo, voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. No capítulo 2, verso 11 e 12. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia! E nós estamos aqui porque também viemos buscar refúgio nele. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui. Aqui conta a história de 3 mulheres. Mas a que eu vou enfatizar hoje é a vida de Ruth. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo em Belém. Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. E tudo corre confortavelmente. Tudo tranquilo, tem sustento, tem marido, tem filhos, tem apoio, tem o chefe em casa, tem aquele em que a gente pode pedir auxílio e receber. Mulheres que são casadas sabem disso aqui, sim? Quando nós temos o nosso marido, nós temos um apoio, nós temos com quem conversar. E a gente gosta de conversar muito, sim ou não? Nós mulheres conversamos muito. Às vezes lá na minha casa eu começo a conversar com meu esposo, eu vejo que ele fica assim mais caladinho. E eu falo. Aí ele, E então, eu fico imaginando essa mulher, quando perdeu o seu marido. Antes de perder o marido, na terra em que ela mora, em Belém, a seca, a fome chega, bate a porta daquela terra em que ela mora. E aí o marido decide o seguinte: vamos embora, vamos para Moabe, vamos para uma outra terra. E agora eu imagino aqui a esposa ou os filhos perguntar: mas para aquela terra amaldiçoada lá em Moabe? Mas se o nosso pai está dizendo, o marido está dizendo, então vamos lá.
E Noemi fez o que o marido solicitou. Foi para Moabe. Foi para essa terra, para passar um vento por lá enquanto a fome cessava na sua terra chamada Belém. Noemi foi para esse lugar. Chegando nesse lugar, o natural acontece. Morreu o esposo Elimeleque. Então ela perde o seu marido, e aquela mulher que saiu da sua terra casada, agora ela está em uma outra terra, em uma outra cultura, com outros deuses, e agora viúva naquele lugar. Ela perdeu a referência, o centro, o sacerdote da casa. E uma mulher, quando perde o marido, certamente tem que se reinventar dentro de casa. Porque quando temos o esposo, ele é o sacerdote, ele é o provedor da casa. E quando se perde a mulher, começa a assumir esse papel com os filhos, com o suprimento da casa. E essa mulher teve que se reinventar com 2 filhos, Malom e Quilion. Mas também imagino que ela pensou o seguinte: mas eu ainda tenho os meus 2 filhos. É o meu refrigério. É quem vai me dar o sustento para ficar sem o namorado da minha juventude, sem o amor da minha vida, sem o marido que eu escolhi para viver os últimos dias da minha vida. Eu ainda tenho esses filhos. Então imagino que ela olhava para os filhos agora como sustento. Mas um sustento não de provimento financeiro, mas um sustento de refrigério. Mas a Bíblia nos conta que passados 10 anos naquele lugar, os filhos também morrem. Não é verdade? Então aqui eu já não estou falando mais de uma viúva, de uma mulher sem marido. Agora eu falo de uma mulher sem marido e sem os filhos. Como recomeçar essa história? Como começar isso? O que eu faço? Para onde eu vou? Com quem eu vou buscar ajuda? Ela perdeu o marido e agora os 2 filhos. E minhas irmãs, só sabe o nível da dor que eu estou falando agora quem já passou por isso. Quem já perdeu alguém que ama, que já não tem mais do seu lado. Essa mulher sentiu essa dor. Eu acredito que juntamente com essa dor, essa história, ela traz uma história aqui de dor, ela traz uma história de amargura, ela traz uma história aqui de solidão, mas seguidamente também traz uma história de alegria, de cura, de estabelecimento de novo para a vida dela. Há isso aqui nessa história. Noemi, antes dos filhos morrerem, nessa terra os filhos conhecem mulheres moabitas. Imagino eu que Quilion chega para a mãe e diz: mãe, estou gostando de uma moabita e vou casar com ela. Casaram-se. Malom se apaixonou também por uma moabita. Casou com essa moabita. Então veja só. Aconteceu na vida dessa mulher a morte do marido, a viuvez. Os filhos estão casando com mulheres que não adoram o mesmo Deus que ela, amém? Essa mulher saiu da terra dela onde tinha mantimento, a fome alcançou e ela saiu para um outro lugar, uma outra cultura, uma outra região. Deixa tudo e vai para um lugar desconhecido. Tudo isso está acontecendo na vida dessa mulher. E eu vou pedindo que vocês vá se identificando com algo na vida de vocês, que precisou deixar, foi forçado a deixar. Porque Noemi aqui foi forçada a deixar a sua terra. Ela não pediu para sair de lá, ela foi forçada a deixar por uma circunstância, por fome, por seca. Foi por isso que ela deixou. Mas nessa circunstância, se os filhos estão casando, a família está aumentando, não é verdade? Então o marido morreu, mas os filhos casaram. Então agora eu não sou só eu e os 2 filhos. Eu, os 2 filhos e mais 2 noras. Então a família está crescendo, está recomeçando, é um novo tempo. Morrem os filhos, ficam 3 mulheres viúvas em casa.
Irmãs, como que deve ser, né, uma casa com 3 viúvas em casa? Que conversa, que nível de conversa que se tem numa casa com 3 mulheres que perdem seus maridos? Certamente deve ter muitos questionamentos, o que nós vamos fazer, como vamos viver. Noemi aqui no texto não tinha netos. Eu ainda tenho filhos pequenos, mas eu quero que eles casem. Eu tenho 2 filhas e um filho, mas quero que casem e tenham netos. Quantos aqui já têm filhos casados? Dá um sinal assim para mim. Vocês querem netos, sim ou não? Não é, pastora? A pastora já tem neto, teve uma agora que nasceu. Já tem 2. E agora a terceira nasceu. São 4. Agora são 4. Para a glória de Deus. Então ela não tinha isso. Essa mulher teve que recomeçar muitas vezes. E essa história ela fala muito comigo. Porque muitas vezes precisei recomeçar na minha vida. E é por isso que essa noite eu quero falar de recomeço. Porque eu acho que eu aprendi a recomeçar algumas coisas em minha vida. Mas ainda aqui na história de Noemi, essa mulher, depois de todo o sofrimento em Belém, depois de 10 anos, ela recebe uma notícia, uma boa notícia, dizendo: olha, Noemi, a tua terra volta a prosperar. Deus visitou a tua Belém e lá começa a ter alimento novamente. Isso me faz pensar que todos os lugares que Deus visita, tem prosperidade, tem milagre, tem cura. E se você está ligadinho, começa a receber, porque Deus já está nesse lugar. E aonde o Senhor está, tem transformação, irmãos. Quando Jesus visita, assim como visitou a mim, depois a minha casa, visitou a minha família, tem milagre aonde Jesus chega. E Jesus está passeando por esse lugar, eu creio, porque a palavra dele me garante isso. 2 ou mais reunidos em meu nome, e essa noite tem propósito debaixo dos céus. Entenda que você vai sair com algo novo aqui desse lugar. Pode preparar as mãos para receber, porque Deus tem presente para nos entregar aqui nessa noite. Comece a pedir: Senhor, o meu presente nessa noite. Tem presente chegando aqui para você. Papai querido, e nós não queremos deixar esse presente fugir de nós. Nós estamos aqui atentos para receber. No nome poderoso de Jesus. Essa mulher precisou recomeçar. E ela não teve vergonha de voltar a Belém, de voltar à terra dela. Ela saiu de lá, casada, com os filhos, mas agora ela precisa retornar para aquele lugar. E agora ela retorna para aquele lugar, sem marido, sem os filhos, mas ela volta para recomeçar uma nova história. Ela volta para tentar mais uma vez. Porque Belém foi visitada por Deus, e foi visitada e começou a prosperar, começou a ter alimento, começou a ter comida, e todas as coisas começaram a voltar para o lugar. E Noemi disse: vou retornar. Noemi não teve problema em recomeçar. E em nome de Jesus, nós também não vamos ter problema em recomeçar aquilo que o Senhor trouxer para nossas vidas. Se precisar recomeçar indo pedir perdão, nós vamos recomeçar pedindo perdão. Se for preciso recomeçar indo lá pagar a continha que está atrasada, nós vamos voltar lá e pagar a continha que está atrasada. Se precisar recomeçar, nós vamos recomeçar. Mas vamos começar certos em Deus. Nós vamos recomeçar. Amados, há 13 anos, eu passei por uma situação muito difícil na cidade aqui de Imperatriz. E agora eu começo a falar da mulher que chegaria por escanteio, e essa mulher sou eu. Eu quero compartilhar um pouco daquilo, um pouco do que Deus está fazendo na minha vida, amém? Porque se eu fosse contar tudo aquilo, nós passaríamos aqui muito tempo. Aleluia!
nós passaríamos muito tempo. E há 13 anos atrás, 13 anos, em 2006, dia 26 de agosto agora, fará 14 anos. E essa data não se esquece. Para mim eu não esqueço. Fará 14 anos, mas hoje ainda 13 anos. Amém? Há 13 anos atrás, muitos devem conhecer já dessa história. Teve um caso aqui em Imperatriz chamado Galácticos. Quantos já ouviram falar nesse nome? Pois essa pessoa que vocês veem aqui foi envolvida nesse caso. No caso, os Galácticos. Eu tive que recomeçar na minha vida em um primeiro momento quando tive que vencer um divórcio. Eu já venci um divórcio. E quantas tragédias, humilhações eu passei. Por uma decisão minha. Decisão essa errada que eu tomei. A decisão foi unicamente minha. Eu decidi errado, eu errei. E eu passei por tantas coisas. E me faz lembrar da história de Noemi exatamente por isso. Porque ela sai de casa com o marido, sai de casa com os filhos, sai de casa ditosa, sai de casa rica e vai para uma outra terra. E quando ela volta sem marido, sem filhos e pobre. Assim também fui eu. Saí de casa com provimento, rica, mas não era mais. Ditosa, mas não era mais. Com filhos, a minha filha, mas não voltei mais com ela. Ela ficou na casa da sogra. Então eu voltei para o zero. Estaca zero. Tinha motoristas para me levar para os lugares. E depois eu passei a andar de ônibus pela cidade. As pessoas diziam: meu Deus, como é que pode deixar tudo, largar tudo e viver desse jeito? Muitas críticas, muita humilhação. Os amigos de fim de semana, de churrasco, de festas, de comemorações, só sobraram 2. Meu pai e a minha mãe. Todos os demais fugiram. Sumiram. Eu não sabia mais deles. Passado-se o tempo, 1 ano depois do divórcio, eu conheci uma pessoa e mantive um relacionamento. E esse relacionamento me trouxe ainda mais uma ruína. Quando eu pensei que iria recomeçar e começar algo novo, e algo que poderia ser bom para a minha vida, tudo começa a desmoronar. Tudo começou a desmoronar. Um erro, um outro engano e uma decepção. E desse relacionamento que me surgiu, foi um dia a Polícia Federal chegar na porta da minha casa com um mandado de busca e apreensão para mim, dizendo que eu ficaria 3 dias para ser ouvida na Polícia Federal. Vocês estão entendendo isso, irmãs? Que tragédia, que falta de graça, que humilhação. E ali eu fui conduzida por 3 policiais e fiquei no departamento da Polícia Federal. 3 dias para ser ouvida. Uma investigação que envolvia mais de 170 pessoas no município de Imperatriz, alguns do Tocantins e outros de Goiânia. Fiquei ali 3 dias, saí. Respondi um processo criminal durante 10 anos. Agora você me diga se tem como eu ler uma história dessa e não pensar que foi os mesmos 10 anos que Noemi passou de tragédia, de tristeza, de amargura, de angústia.
E nesse período de 10 anos, respondendo esse processo, quantas vezes pensei em tirar a própria vida? Quanta vergonha eu trouxe para minha família. O meu pai da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e as pessoas dizem assim, olha, ela é filha de um dos nossos. Quanta vergonha, irmãs. E sobre vergonha eu sei dizer, porque eu já passei por muitas. Por tomar decisões erradas. Por não ter o direcionamento de Deus. Por não ter ouvido a Deus, por não conhecê-lo. Por não viver intimidade com Ele. Eu conhecia de longe um Deus de longe, não de perto. Sabe, por algumas vezes eu pensei, vou tirar a vida. Mas pensava em pessoas que amava. Pensava na filha, no meu pai. Algumas pessoas diziam, vai para outro lugar. Batia a porta de emprego, não tinha. As pessoas diziam, nossa, que currículo bom que você tem. Mas não me chamavam. Porque sabe, irmãos, não é currículo, não é título. O maior título que nós podemos querer nessa terra é ser mulheres de Deus. Esse é o maior título que nós podemos, o maior troféu é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o maior título, esse é o maior troféu que nós podemos ter. E a minha vida quebrada de novo. Vence um divórcio, passa por um relacionamento desse. Acontece uma situação dessa, um processo criminal desse. E nesse período que eu estava, respondendo esse processo, Deus me dava forças para me continuar, porque eu sabia que Deus tinha propósito. Mesmo sem então, mas eu imaginava que Deus tinha propósito, porque por 2 vezes tentei suicídio, mas Deus não deixou. Eu estou aqui hoje com vocês. Eu estou aqui com vocês. E Deus tem feito grandes coisas. As pessoas têm dito, dizia na época, vai embora que tu não vai conseguir emprego. Mas eu tinha um ajudador, meu pai dizia assim, minha filha, fique. Eu estou aqui para lhe ajudar. Aquelas palavras geravam vida em mim. Pai e mãe. Meu pai amado, minha mãe amada. Foi que me sustentou nesse tempo que eu não dava conta de ficar em pé. Precisamos valorizar mais aqueles que nos sustentam quando não conseguimos nem sequer levantar. Valorize mais, porque esses ficam para a vida toda. Esses ficam aqui para a vida toda. Precisamos ter mais gratidão, e gratidão é como escrever numa rocha. A água vem, mas não apaga. E um coração ingrato é como escrever na areia que o mar vem e leva tudo. Precisamos ter um coração mais grato em Deus, aleluia. Nesse período de sofrimento, de luta, de dor, de angústia, de amargura. E por isso essa história fala ao meu coração. Sabe, porque quando Noemi teve que voltar, ela disse assim, ela encontrou alguém disse, Noemi, tu estás de volta. E ela disse, não me chame de Noemi, meu nome é Mara. Porque o meu nome agora, Mara, é amargura, existe uma amargura dentro de mim. E em um belo lugar eu encontro uma pessoa de Deus. E eu não posso deixá-la de honrar nessa noite. E eu peço que, levante aí, Lucélia. Em nome de Jesus, só levante. Aquela mulher de Deus. Glória a Deus. Amém, mulher de Deus, pela sua vida. E um dia, irmãos, não tem lugar, não existe lugar para que Deus faça um milagre na nossa vida, amém? Eu estava tomando um shake em um determinado lugar. E a gente começou a se falar, ela disse, eu te conheço. E eu sabe o que é que eu dizia? Eu disse, meu Deus do céu, vai me dizer que conhece do caso dos Galácticos. Porque todo mundo que dizia assim, eu te conheço. Eu dizia, meu Deus, é daquele caso. É aquela situação.
Porque foi exposto na mídia, em todos os lugares no Brasil, todos os lugares do mundo. E eu disse, meu Deus, só me conhece daquele lugar. E ela começou a me falar, era também daquele lugar, da situação, mas não era só daquela situação. E ela me fez um convite, na época ela congregava aqui na Ágape. E ela me fez um convite, vai lá, e minha vida desestruturada. E eu dizia assim, só Jesus. Alguém já usou essa expressão? Só Jesus para fazer. Porque não tem mais nada. Só Jesus para fazer na minha vida. E eu lembro bem. Eu tenho assim uma memória, um HD. As pessoas me conhecem que tem um HD. Ela sentou exatamente aqui na frente, eu um pouco mais desse lado ali atrás. Quando ela me viu, ela mandou um bilhetinho da alegria de me ver naquele dia. Ali eu passei a caminhar, frequentei a célula. E um novo tempo aí, ali eu comecei. Digo assim, recomeçou. Eu recomecei ali naquele momento. Quando eu entrei nesse lugar, quando eu comecei a participar da célula, que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que ia direcionar, aquele que ia mandar, aquele que ia suprir, aquele que ia fazer, aquele que ia mudar a identidade, aquele que ia trazer recomeço para a minha vida. Eu comecei a servir. Eu comecei a conhecer a Ele. Porque, irmãs, eu só conhecia de ouvir falar. E hoje eu conheço porque Ele faz na minha vida. Eu não conheço mais milagres de longe. Eu conheço de perto. Porque Jesus restaurou dignidade, moral, família, filhos, respeito. Tudo isso o Senhor tem feito. Passa-se um momento. Isso é todo um processo. Tive síndrome do pânico. Não podia ficar em lugar sozinha nem no escuro. Achava que alguém estava me filmando, que tinha alguma coisa. Daquilo que foi gerado em mim. Meu Deus, Deus está me lembrando tantas coisas. E eu me recordo que o Senhor começou a abrir portas. E saiu um edital de uma determinada faculdade. Eu me inscrevi nesse edital. Eu só tinha, irmãos, só o título. Que dignidade, respeito e moral eu já tinha aí, estava no lixo. Eu sei o que é comer à mesa de Deus. Hoje eu sei o que é comer à mesa de Deus. E você também sabe. E se não sabe, vai saber hoje o que é comer à mesa de Deus. Irmãos, eu me recordo que eu fiz a inscrição. E eu pedi para Deus que abrisse portas dessa vaga na faculdade. E aí quando depois eu me deparei com as pessoas que estavam querendo essa mesma vaga de professor, eu disse, eu não vou conseguir porque tem doutores aqui e eu não sou doutora. Eu só sou especialista, mas eu disse, mas se for da vontade de Deus, Ele vai me dar essa vaga. Irmãos, passaram-se 5 dias e ali estava meu nome aprovado. Glória a Deus. Jesus. E ali eu entrei naquela faculdade, mas aí não para por aí. Várias turmas que eu iria dar aula fizeram abaixo-assinado dizendo, eu não quero ela como professora. Porque ela não tem moral para ser uma educadora. Então eu não quero. Fizeram um abaixo-assinado, levaram para a coordenação. E um dos donos dessa faculdade disse, eu não posso fazer nada. Não, mas ela foi processada. E ele disse, mas quem responde processo não é condenado, eu não posso fazer nada, ela passou. Ela vai ter que permanecer, não tem nada que tire ela. Aquilo ali foi um anjo que Deus usou na terra para me abençoar. Deus tinha propósito nisso. E ali foi um rebuliço, irmãos, eu sei o que é desonra. Você entrar na sala onde muitas pessoas saíram daquele lugar. Quando eu entrei,
Muitas pessoas saíram daquele lugar. Sabe, era Deus já na minha vida me mantendo forte. Ali eu fiquei naquele lugar com pouquíssimas pessoas. Aqueles que me aceitaram. Mas eu permaneci firme naquele lugar. E ali eu fui ficando. Deus foi trazendo estratégias. E eu fui permanecendo. Eu quero dizer que nesse lugar, Deus tem feito e cumprido a palavra. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. E nesse lugar, eu já fui professora. Sou professora. Já coordenei curso. Já tive nome em salas. Já fui paraninfo desse lugar. E aí permaneço nesse lugar há 13 anos. Glória a Deus. Eu estou nesse lugar há 13 anos, exatamente 13 anos, porque como diz em Apocalipse 3:7b, a porta que Jesus abre, ninguém fecha. E a porta que Jesus fecha, nem o homem vai abrir. E a porta que Deus abrir na sua vida, homem nenhum vai fechar. Mas a porta que Deus fechar também, homem nenhum vai abrir. Eu creio nessa palavra e eu já vivi essa palavra. Porque Deus começou a abrir portas. E aí ainda nesse período de 10 anos, sabe, algumas pessoas me perguntavam: o que você faz? Sou professora. É mesmo? E que lugar? E eu dizia: e você é professora de que disciplina? Depois Deus gerou em mim a vontade de fazer um outro curso. Fui fazer o curso de Direito. E aí quando eu comecei a fazer o curso de Direito, sabe o que as pessoas diziam? Não adianta, porque se você, mesmo que você passe na prova da ordem, você nunca vai conseguir ser advogada. Porque você tem aquele problema, aquela situação. E as pessoas não diziam para mim: não, minha filha, porque tu responde um processo criminal, rodeava. Porque tu teve aquele problema, então tu não vai conseguir ter essa carteira. Porque lá em um dos requisitos, no estatuto da ordem, da advocacia, diz que precisa ter o quê? Exatamente. Eu não podia ser processada, ser condenada. Tem que ter, um dos requisitos é idoneidade moral. E as pessoas não compreendiam muito bem isso. Eu estava respondendo um processo, sendo averiguado aquela situação. Mesmo assim eu não dei ouvidos. E quantas vezes nós paramos projetos e sonhos nas nossas vidas porque damos ouvidos a pessoas que às vezes nem entendem o que se está passando na nossa vida. Mas eu continuei o curso. E depois eu comecei a estudar para a ordem. E as pessoas, muitos ainda vinham me dizer: não adianta, porque tu não vai conseguir tirar essa ordem. Quando chega lá que precisar de um atestado de idoneidade moral, tu não vai ter. Mas deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. O Senhor sempre trazendo notícias boas. Sabe, passados esses 10 anos, quando chegou exatamente com 10 anos, eu fui às audiências. Não menti, falei a verdade, era instruída: fale apenas a verdade. E eu falei a verdade, e por isso que a verdade ela liberta, amém? Ali eu estava em xeque, mas eu falei a verdade. Irmãos, passados 10 anos, eu fui absolvida. Eu fui absolvida para a glória de Deus. Sabe, eu fui absolvida porque Jesus, meu Deus, o que aquelas pessoas estavam dizendo não era como elas estavam dizendo. E eu fui absolvida, e quando eu fui absolvida, aí novamente algumas pessoas disseram: agora tu vai para o jornal e fala que tu foi absolvida. Cheguei a comentar isso. Diz que você foi absolvida. Não vou fazer isso. E esses dias, em uma viagem com a minha pastora Célia, eu passei uma vida de justificação. De ter que me justificar: eu não fiz, não fui eu. E essa eu não me justifiquei. Essa eu não fui para a mídia para falar que tinha sido absolvida. Porque eu quero dizer para você que essa minha dor
ela tem servido de testemunho para glorificar o nome de Deus. E um dia Deus me falou algo assim, e agora eu vou liberar na vida de vocês. Que a nossa dor nunca seja maior do que a nossa missão na terra. Que nenhuma dor seja maior do que o propósito daquele que Deus nos chamou para fazer. Que nenhum sentimento, que nenhuma tristeza, que nenhuma perda, que nenhuma amargura seja maior do que o propósito que Deus tem para mim e para você. Que isso não venha te parar, tem que lembrar disso. Porque mesmo na minha fraqueza, eu fui continuando, dando os passinhos, ora lentos, ora correndo. Mas eu tenho pedido para Deus assim: Senhor, eu quero é voar agora. Eu quero voar para Ti. Então, irmãos, eu fui absolvida. Fiz a prova da ordem. Mais uma vez tendo que testar perseverança. Perseverar, começar os estudos. Fiz uma vez, não passei. Fiz a segunda vez, não passa de novo. Fiz 39 pontos, as pessoas: não, tu tira uma foto, porque ninguém vai nem acreditar nisso. Eu disse, faltando um ponto, né, para passar é o mínimo. Mas eu não passei. Deus estava testando algo. Perseverança, continuidade, força, foco, determinação, vai. E um dia, nesse período de estudo, a minha pastora, mulher de Deus, usada demais para esse meu crescimento. A pastora Célia, todos conhecem, está ali naquele lugar. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Célia. Me encontrou doente, sem força. Por muitas vezes indo ao hospital, acamada. Não tinha doença, irmãos, tudo espiritual. Uma falta de perdão. Dificuldade para perdoar. Dificuldade para recomeçar. Dificuldade para ir pedir perdão. E foi assim que ela me encontrou. Passei pela Lucélia, foi um processo. E depois fui para ela me cuidar. Passei muitos dias na UTI, UTI que eu digo espiritual, amém? Não de enfermidade. Mas a maior prisão não é estar enclausurada. A maior prisão é você estar presa dentro de si. Presa com sentimentos ruins, com aquilo que te definha. Meu Deus. Fiz, nesse período, a pastora Célia disse: minha filha, eu queria que você fosse ministrar no encontro. Queria que você liderasse o encontro. E eu estudando para a prova da ordem, irmão, sendo testada ali. E eu disse: meu Deus, eu tenho tão pouco tempo, já trabalhando esse tarde, trabalhando noite, e tendo que estudar nas madrugadas, de meia-noite às 4 horas da manhã, era o horário que eu tinha para estudar. Eu sou uma mulher da madrugada, glória a Deus. Eu estou entendendo que meu relógio biológico não é daqui. Eu estou entendendo, estou querendo entender que não é daqui. Porque enquanto os outros estão dormindo, eu estou com o cérebro funcionando, acordado, não adianta. Eu já tentei, já tomei uns negocinhos para se acalmar, não adianta. E como eu gosto de brincar e dizer, é Deus purinho na terra. Porque na madrugada eu estou só, eu escuto, eu falo, eu converso, eu choro na presença dEle. É o meu momento com Ele. Irmãs, e que momentos tenho tido na presença de Deus. Que possamos buscar mais essa vontade de ter momentos com Ele, de ouvir a voz dEle, de sentir Ele, dEle trazer uma palavra de direção. É assim, faz assim. Eu acho que esse é o melhor presente que nós podemos receber. É ouvir aquela voz que é inconfundível. Eita, Jesus. Irmãos, passado isso, eu estou recomeçando a minha vida nesse tempo, quando eu conheci a Ele. Então aqui eu já disse para vocês, Deus trouxe a absolvição, aleluia. E nesse tempo, lidera encontro, fui para Bela Vista, depois São Miguel do Tocantins para pregar.
E aí vai para isso, vai para aquilo outro. As horas eram diminutas, o estudo era cada vez menor. E eu dizia, Senhor, é o Senhor que vai me trazer essa aprovação. Porque se for pelos estudos, eu sei que eu não vou passar. E eu dizia isso para Deus e era uma luta. Porque eu queria dizer sim para Jesus, era mais forte. Mas ao mesmo tempo eu queria ficar para estudar, para poder alcançar essa aprovação. E ao dormir, eu dormi um dia. E eu ouvi dentro do meu quarto, eu estava dormindo. E eu ouvi dentro do meu quarto, o tempo da aprovação chegou. O tempo da aprovação chegou. O tempo da aprovação chegou. E eu acordei. Foram por 3 vezes, o tempo da aprovação chegou. Eu fui para o São Miguel Tocantins. Eu tenho liderados aqui que ouviram eu falar isso antes de fazer a prova. Para testemunhar que Deus é Deus. E eu falei isso. Lá em São Miguel do Tocantins, eu acordei e ouvi essa voz dizendo, o tempo da aprovação chegou. Irmãos, eu ainda não fiz a prova, mas eu vou fazer e eu vou passar, porque Deus já disse. E eu falei isso lá para aquelas mulheres. Depois eu viajei e fui fazer a prova. E a aprovação chegou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a aprovação chegou. Mas, eu posso dizer para vocês aqui, eu não tenho dito não para Deus. A minha pastora que me acompanha sabe que eu não tenho dito não para Deus em nada. Em nada. E agora eu tenho um novo recomeço. Depois dessa aprovação, agora vai e tira a carteira da OAB. Vai lá, tira os antecedentes criminais. Irmãos, não tinha nada. Porque eu não devo nada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para vocês que há alguns dias atrás, meses atrás, Deus tem me honrado tanto nessa cidade. A primeira honra que Deus fez na minha vida foi me honrar como pastora nesse lugar. Foi me honrar como pastora nesse lugar. Sabe, é uma graça de Deus. Deus acredita demais. Deus me honrou nesse lugar. Esse ano, eu faço aniversário 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E que mulher que eu estava sendo sem Deus. Mas hoje eu olho e digo, Senhor, obrigado pela mulher que o Senhor tem forjado. Obrigado pela mulher que o Senhor tem feito. Sabe, eu recebi uma ligação de uma pessoa e disse assim, eu quero lhe homenagear como uma das mulheres aqui de Imperatriz. E eu disse, me homenagear no Dia Internacional da Mulher. Eu quero lhe chamar pela superação que você tem passado, pela superação daquilo que você é. E eu digo, eu estou dentro. E que dia e que hora é que eu vou estar lá? E assim eu fui homenageada como mulher nessa cidade. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E assim o Senhor tem feito. O Senhor trouxe a absolvição. O Senhor restaurou a identidade, o caráter, o respeito. O Senhor permanece com os trabalhos e tem abrido portas em outros lugares. E por último, algumas pessoas que diziam, você não consegue ser advogada, hoje eu sou advogada. E também sou advogada do município de Imperatriz. Glória a Deus. Isso é para glorificar o nome de Deus, irmãs. É para glorificar o nome de Deus. Então isso é recomeço. Isso é recomeçar. E deixa eu dizer algo para vocês. Quer recomeçar? Quem quer recomeçar aqui nessa noite? Recomece com o que você tem.
Recomece hoje com o que você é. Recomece com aquilo que Deus já te entregou. Você pode achar que é pequeno, mas dessa noite eu te digo: não despreze as pequenas coisas. Não despreze os primeiros momentos. Não despreze aquilo que o Senhor já entregou para você. Não despreze. Comece com o que você tem. O que eu tinha. Só a carcaça era o que eu tinha, pois Deus restaurou a carcaça em uma mulher que tem buscado cada dia mais em Deus ser alguém que preste. Eu falo no altar: vamos prestar, vamos prestar. Irmãos, Deus vem fazendo grandes coisas. Deus me honra com uma igreja, a Nova Aliança Betel, no Parque Santa Lúcia, onde eu e meu esposo começamos um trabalho lá, depois que pastor Alamin, hoje pastor, mas quando foi para lá ainda não era, começou uma célula naquele lugar, no Ayrton Senna. E depois de 3 ou 4 células, nós começamos ali os cultos na quarta-feira. Um mês depois, Deus mostrou o ponto, o lugar que seria a igreja, e nós começamos naquele lugar. E ali nós fizemos uma história naquele bairro por alguns anos. Tem 2 anos e 8 meses que nós estamos para lá, e Deus agora nos chama para um novo tempo. Um tempo para a minha vida, um tempo para a pastora Célia. E hoje eu estou vivendo a palavra de Eclesiastes 3. Para tudo tem um tempo. E o meu tempo com o do meu esposo naquele lugar se encerra agora, dia 31, é amanhã, amém? E a partir desse fim de semana eu estarei junto com os meus pastores, Vanderlei e Célia, na Kadosh. Glória a Deus! Porque é um novo tempo. É um novo tempo. Deus está fazendo um novo tempo. Então o Senhor nos chama para recomeçar. Eu sei que tem muitas famílias que precisam recomeçar, mães que precisam recomeçar relacionamento com seus filhos, noras que precisam recomeçar relacionamento com sua sogra, com o seu sogro. O Senhor o tempo todo nos lança desafio que nos exige recomeçar. E nessa noite, se vocês têm observado aquilo que Deus tem falado no primeiro dia, a pastora Vilma fala de Jael. Fala que nós já temos as ferramentas necessárias para vencer toda e qualquer batalha, todo e qualquer inimigo. Vencer, lutar. Deus já nos entregou essas ferramentas. Para que nós não venhamos perder as batalhas que vierem. Diga assim: a ferramenta eu já tenho. E agora, eu as vou usar. Amém? No segundo dia ontem, pastora Fátima, ela fala da espera do milagre, mas que ela esperou o milagre servindo a Deus, servindo como ela estava. E aí hoje no terceiro dia, então Deus vem falando desde o primeiro dia para mim e para você aqui, de restituição, de recomeço, de fazer nova todas as coisas. É isso que Deus tem falado para mim e para você esses dias. Tem propósito aqui para nós. Acredite que Deus tem um novo, tem um derramar de Deus aqui nessa noite. Deus está aqui movendo águas, e aonde tem águas, a gente precisa mergulhar nessas águas para receber o milagre da parte de Deus. Porque deixa eu te dizer, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com angústia, mesmo com tristeza, eu não sei que dor, eu não sei o que precisa ser recomeçado, mas esse mesmo Deus que te trouxe para esse lugar, esse mesmo Deus que te pegou pelas mãos, é o mesmo Deus que te cura hoje, porque Ele é Jeová Rafa, aquele que sara. É aquele que sara toda dor, é Ele que está nesse lugar. É Ele mesmo que te trouxe aqui, foi Ele que te conduziu para esse lugar. Você não veio só. Você veio com Ele para esse lugar.
Deus está me trazendo aquela música. Jeová Rafá, meu Senhor. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, nosso Deus. Tudo governa. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está nosso Deus. Tudo governa. Oh, Ele é quem governa. Ele é quem governa a nossa vida. Ele é que diz, vai pra cá, vai, fica aqui, rei, canta lá a história, fica aqui, fica. É Ele, meu Deus, é Ele quem governa. Entrega a tua vida para o Senhor, porque comer a mesa do Senhor é milagre todo dia. É milagre todo dia quem come a mesa do Senhor, quem se deleita na presença do Senhor. Irmão, sabe o que é viver rei? Canta lá, pastor, milagre. Milagre todo dia. Recomece sua vida, recomece naquilo que precisa. Recomece hoje, não deixe para amanhã. O que Deus tem para fazer hoje na sua vida. É hoje que Deus te chama, é hoje que Deus quer. É hoje que Deus quer entregar, é hoje que Deus quer fazer, é hoje. É hoje. Meu Deus, é hoje. É hoje que Deus vai fazer. O sobrenatural de Deus vai acontecer hoje. Deus tem feito na minha vida. Irmãos, olha o que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, uma mulher sem dignidade, sem respeito, sem moral, sem caráter. E Deus restituindo. E Deus restituindo. E Deus restituindo. Deus é Deus de milagres. É esse Deus que faz. E o Senhor vai restituir o que precisa ser restituído hoje. Quer a manifestação do poder de Deus? Diga para Ele. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim nova todas as coisas. Faz em mim, Senhor, o que precisa ser feito. Porque o Senhor tem algo novo. Se precisa recomeçar um casamento, você que já é casado e precisa restituir, restabelecer. Restitua o seu casamento, não desista dele, permaneça, pague o preço, ore, entregue ao Senhor e recomece onde você está e com o que você tem. Acredite. Assim como chegou a notícia boa para Noemi, Deus visita a tua terra, Noemi, e ela volta a prosperar. Deus te visita hoje e algo começa novo na tua vida. E aonde Deus visita, tem milagre, tem prosperidade. Onde Deus visita, tem algo novo. Quem tem visita de Deus não consegue ser mais o mesmo. Meu Deus. Receba o que Deus tem nessa noite para você. Eu gostaria que você levantasse. E eu quero adorar uma música com vocês.
É o Senhor que te coloca no colo nessa noite. É o Senhor que te atraiu para esse lugar. É porque você é especial para o Senhor. E Ele te conduziu para esse lugar. Você é uma escolhida do Senhor nessa noite. E o Senhor tem algo para fazer. E o sobrenatural do Senhor vai acontecer nesse lugar. Porque Ele está aqui. E um coração quebrantado. E um coração desejoso. Deus vai fazer aqui nesse lugar. E Ele vai restituir aquilo que precisa ser restituído. Ele vai restituir.